Pessoal, eu sou Domingas Alvim e hoje eu vou falar sobre relacionamentos e conflitos. Eu tava falando com uma amiga minha pelo WhatsApp, pelos áudios, né? E aí ela tava falando que ela não tava acreditando, eu achei isso muito engraçado. Ela falou, eu não tô muito acreditando porque eu tô casada com um cara super legal, ela tá morando hoje em dia na França, casou com um francês, e o cara assim, e o relacionamento deles é super de paz, super pacífico, e ela ficou se perguntando, nossa, eu não sei se era isso que eu imaginava para uma relação, no sentido bom, mas estranhando, porque eu não sabia que de repente num relacionamento de dia a dia eu poderia ter tanta paz, eu poderia ter uma coisa tão pacífica. E aí eu tava conversando com ela, eu falei, mas amiga, relacionamento maduro, com amor mesmo, de verdade, com afeto, é assim, sabe? Eu tenho um relacionamento de quase 13 anos e que é isso. Por quê? Porque um relacionamento é um diálogo, é uma conversa infinita. E uma conversa é um lugar onde duas pessoas estão estão trocando versos, estão trocando palavras, estão trocando confidências e estão tentando se aproximar. E aí, eu fiquei lembrando de quando eu dou oficinas, na hora que você, de escrita, na hora que você vai falar para o menino construir um romance, o que você tem que falar com ele? Você tem que, você tem que tentar pensar em situações de conflito. Por quê? Porque o romance, olha só, como ele é criado na literatura, em novelas, em filmes, o que acontece? Quais são as historinhas? Pensa bem, desde lá quando você era pequenininho, livrinho infantil, aquelas historinhas de Disney e tal, o que acontece? Você tem uma princesinha ou você tem um príncipe e você tem o quê? Durante o trajeto, um obstáculo, o cara perde a formiguinha perde a família, a princesa é afastada da casa, a mãe do príncipe morre, ele vira órfão e vai viver com uma bruxa má. Tem sempre uma situação de quê? De obstáculo, de conflito, uma situação de gente, se batendo ali, de gente se disputando, de gente tentando ultrapassar uma coisa para chegar num outro lugar. E nas relações amorosas é a mesma coisa. Você vê, uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Torres falando que ela nunca mais queria fazer uma mocinha numa novela das 8. Por quê? Porque a mocinha, ela só é feliz no primeiro capítulo e no último. O resto todo da novela ela só chora. Por quê? Porque ela tem que passar por tantas situações de conflito, para vencer, para ser aquela que vai. Então a gente é criado numa história infinita que é contada desde que você era criancinha, e a gente acredita, porque a gente internaliza, essas histórias. E você acha que você tem que viver essa história. Você acha que toda vez que você estiver com alguém, para ser legal, para ser normal, vamos lembrar que a maioria das coisas que são normais raramente pertencem à normalidade, porque são construções. E aí, para você viver uma história de amor dentro do padrão que é construído, dentro da normalidade, ela tem que ser sempre permeada por obstáculos, por uma traição, por uma infidelidade, por pais que não querem, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, todos esses clássicos, que ficam aí sendo reprisados na tua cabeça, que você vai internalizando. E aí, o dia que você se depara com uma pessoa que está na sua frente e que você consegue ter uma relação harmônica, e que você não discute, e que você não tem aqueles conflitos, e que você consegue fluir com a pessoa, porque a pessoa é cúmplice, a pessoa é parceira, Relação saudável é isso, é cumplicidade, é parceria, é troca. Tem conflitos, tem ajustes, são duas pessoas com backgrounds, com experiências completamente diferentes, vivendo mundos completamente diferentes, com ideologias, com ideias, com pensamentos, com formas de entender a vida, Cada um tem a sua verdade. Mas a questão é como que você vai acoplar essas verdades uma na outra e respeitar essa diferença, e aceitar que a verdade do outro às vezes nunca vai ser a sua verdade e que você não precisa deixar de amar ele por isso. Pelo contrário, eu acho que é muito fácil dizer que ama o igual. Amar o diferente é que realmente é dizer que se ama. Porque aquele que pensa igual a mim, esse eu coloco dentro da minha bolha. Não, o que pensa, a gente vê, Facebook tá aí pra isso. Dentro das comunidades, dentro da coisa, só tem quem pensa igual a mim. Qualquer pessoa que pense diferente, eu excluo. Só que isso é uma ilusão de amor, isso é uma ilusão de afeto.
Então, se você está numa relação harmônica, afetuosa, de troca, com quem você consegue conversar, e a pessoa do outro lado, apesar de pensar diferente, ela consegue, olha, eu penso diferente, mas eu consigo entender o seu ponto de vista, que se colocar no seu lugar, que é um lugar dificílimo, as pessoas têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, enxergar, né, eu penso e o meu ângulo é desse aqui, aí eu saio, começo a enxergar a vida do ângulo desse lugar aqui. São ângulos completamente diferentes. Por aqui eu vejo uma coisa, por aqui eu vejo outra coisa, né? Então, e a pessoa consegue fazer isso, cara, você tá com um pote de ouro, você achou aí o final do arco-íris. Só que aí o que acontece? A pessoa acha que, essa relação, não foi o caso dessa minha amiga, tá? Pelo contrário. Mas normalmente o que eu vejo é as pessoas achando assim, mas essa relação tá meio morna. Mas não acontece nada muito de diferente. Mas será que é assim mesmo, esse marasmo, esse não sei o quê? E aí a pessoa vai procurar o quê? Outra relação, sai daquela relação que é fácil e que por isso, né, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque diante das relações que foram apresentadas para você como casos de sucesso, né, ou alguém tem que morrer, ou você tem que ir contra os pais, ou você tem que odiar sua sogra, ou você tem que morar com uma bruxa má, ou você tem que matar um lobisomem, ou você tem que, sempre viver permeado por um conflito, por uma infidelidade, por alguma coisa que está trazendo espinhos para a relação. E aí quando se encontra alguém que é um parceiro, você, não, tem alguma coisa errada, isso está muito morno para mim, e você se perde daquilo que poderia ser realmente uma cumplicidade de vida, uma relação estável. Então, eu acho que a gente tem que estar muito consciente de que, ok, se eu pago o ingresso no cinema, eu quero ter um pouquinho de ação, a construção ali vai ser conflituosa, por quê? Porque, imagina, você chega dentro de um cinema e aí tem um casal que fica conversando a noite inteira, eles não brigam, não acontece nada e tal, e o filme é inteiro isso. Não ia dar ibope, o povo gosta, né, de mexeção, o povo gosta de ação, o povo gosta de obstáculos, da superação, daquela coisa. E aí, de repente, você vai para a vida real e você acha que tua relação não está funcionando. Por quê? Porque ela está muito boa. E aí você abre mão disso e vai procurar o quê? Aquele dedo podre, né? Vai botar o dedinho podre numa relação que não tem nada a ver, uma pessoa. Mas por quê? Porque ela se enquadra naquele padrãozinho que te foi vendido desde criancinha e que você comprou achando que aquela relação, que se no final, quando vocês estivessem lá 65 anos, aí vocês iriam se encontrar de novo e aí vocês vão ser felizes. Só que, gente, pelo amor de Deus, né? Ficar esperando esses quandos infinitos acontecerem para você ser feliz, não. Felicidade é hoje, felicidade é agora. E felicidade tem a ver com harmonia. Felicidade não tem a ver com conflito. Conflito é sempre espinho, é sempre arranhão, é sempre sofrimento, é sempre dor. Não, isso não tem a ver com felicidade. Então é isso, gente. Um beijo para todos. Espero que tenha dado uma elucidadinha aí sobre relacionamento. Abraço, tchau.